Salve, salve, queridos alunos do Teófilo Rezende! Estão prontos para mais uma aula incrível para mergulhar neste mundo fantástico desta arte tão incrível que é a arte literária? Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre isso? Vamos afinar o nosso olhar, os nossos ouvidos e a nossa percepção para conhecer um pouco mais, ou até mesmo entender um pouco mais da literatura em si? Hoje eu gostaria de conversar com vocês. E aí eu trouxe esse livro. Ó, você vai ver que é um livro antigão, tá? Antigueira. Que é um exemplar que eu consegui. Se eu não estou enganado, no vídeo anterior ou na aula antes da passada, eu comentei sobre um livro de uma série chamada Para Gostar de Ler, ou Aprendendo a Gostar de Ler. É Para Gostar de Ler, o certo. E esta série é uma série que me trouxe um olhar diferenciado. Eu comecei a conhecer alguns dos autores importantes e cronistas importantes da nossa literatura a partir destes livros. Eu comentei com vocês, nas últimas 2 semanas nós temos falado sobre Fernando Sabino. E eu comentei com vocês que Fernando Sabino era um autor que escreveu romances, mas escreveu muitas crônicas também. O trecho do texto que nós comentamos na aula anterior é trecho de um romance, mas como o Fernando Sabino ele se destaca fortemente neste gênero textual. O que é gênero textual, Fernando? É um tipo específico de texto com características específicas. E eu vou falar um pouco sobre crônica hoje para você entender um pouquinho melhor o que é crônica, e quero apresentar para vocês uma crônica que está nesta série, volume 5, Crônicas do Para Gostar de Ler, para que você conheça. Fernando, o que é crônica então? Crônica é um tipo de texto. Quais são as características desse texto? Porque é aí que você vai identificar o que é crônica e o que não é. Basicamente, crônica é um tipo de narrativa curta. O que é isso? É uma história curtinha, às vezes 2, 3 páginas, às vezes uma página. Dificilmente você vai ver crônicas muito maiores. Existem crônicas maiores e eu já comento qual é a diferença, tá? E por que existem crônicas maiores. Mas, via de regra, a crônica que se conhece, principalmente no nosso país, e que é um tipo de texto fortemente divulgado em jornais, revistas e outros tipos de periódicos, tem uma história curta, que tem uma narrativa curta, tem uma linguagem simples, coloquial. O que é coloquial? É a linguagem do povo, do dia a dia. É o tipo de linguagem que dificilmente alguém não vai entender. Você deve ter acostumado, já deve ter visto alguns livros um pouco mais antigos, que tem até uma forma de escrever muito bonita, mas que, para quem não está acostumado, a pessoa fica perdido naqueles termos, naquelas metáforas, naquela linguagem figurada e diferente, até muitas vezes rebuscada, que fica difícil de você entender. A ideia da crônica não, a ideia da crônica é aproximar o texto de você, é fazer com que todo mundo, mesmo as pessoas mais simples e sem muita leitura, enfim, conseguisse acessar e ter contato com esse tipo de arte, esse tipo de texto específico. Olha, tem crônica que não tem nem personagem, se fala sobre alguma coisa do dia a dia da vida, sem apresentar algum personagem propriamente dito. E a maioria das crônicas, quando apresenta personagens, são poucos personagens. Espaço reduzido, como se conta muito rápido uma pequena história, dificilmente você vai ter uma crônica que se passe de um lugar para outro em vários lugares. Geralmente você tem um cenário único na história. E isso é muito importante. A crônica vai nos trazer histórias, eventos, fatos, coisas do dia a dia, do cotidiano. É possível você ler em crônicas histórias que talvez em livros maiores, em romances, em novelas, você não veria, porque são coisas que talvez a maioria das pessoas nem prestasse atenção, mas o cronista prestou atenção e nos traz ou com uma pitada de humor, ou com um toque dramático, de uma maneira muito bonita, muito atrativa, nos traz a nossa mente, ao nosso foco, alguma coisa, para muitas pessoas até considerada banal, e que na ótica do autor não é banal, e ele destaca isso em alguma história curta que ele nos conta. Então é muito legal, é um gênero que eu acredito que você vai gostar. Se você nunca leu, não lembra de ter lido alguma crônica, você vai gostar muito deste gênero e provavelmente vai se identificar com ele. Existem vários tipos de crônica, tá? Nós podemos falar de uma crônica descritiva, que faz a descrição de alguma coisa, de algum objeto, de algo. Tá? Você pode ter uma crônica dissertativa que tem um objetivo, que é te levar e trabalhar a questão de uma opinião e talvez te levar a considerar essa opinião, apresentando algum tipo de argumentação e tal.
Mas as mais comuns são a crônica jornalística, a crônica histórica, vou falar um pouco sobre essa crônica histórica já já para você, e a crônica humorística, das que eu mais gosto, tá? Gosto muito das crônicas humorísticas e nós temos excelentes autores desse gênero aqui no Brasil. Se a gente for pegar no passado, de quando surgem as crônicas, Fernando? Pois é, eu vou começar do mais antigo e vou chegando para mais perto, tá? Essa crônica desse tipo de crônica que eu acabei de descrever, ela é um pouco mais recente. Mas você já vê o termo crônicas lá de trás. Eu tenho estudado um pouco da Bíblia, você sabe, ou talvez já tenha ouvido falar que a Bíblia é um conjunto de livros e que foram escritos há muito tempo. E a Bíblia é considerado o maior best-seller de todos os tempos, ou seja, o livro mais vendido e mais lido na história do mundo. Dentro da Bíblia você tem um monte de livros. O livro mais antigo foi escrito 2000 anos antes de Cristo, que é o livro de Jó. A partir daí você tem aí livros que foram escritos de 1500 anos antes de Cristo para cá. A antiga, dentro do que a gente chama, a Bíblia é dividida em duas partes, Antigo Testamento, Antiga Aliança, e Novo Testamento, Nova Aliança, que é a partir da vinda de Jesus Cristo, da história de Jesus. Mas você tem no Antigo Testamento 2 livros que são chamados de 1º e 2º Crônicas. Só para você ver como bate com o que eu já apresentei para você como característica da crônica, o que fala o livro de crônicas da Bíblia? No livro de crônicas, 1ª e 2ª Crônicas, você vai ter o registro das coisas que aconteceram durante um período da história no povo de Israel e no reinado dos reis que passaram, que foram lideranças importantes, reis importantes, sobre a nação de Israel e Judá, que Israel era uma nação só, e aí depois que teve o rei Salomão, rei Davi, rei Salomão, e a partir do rei Salomão, no reinado do rei Salomão se dividiu, e aí Israel passou a ser um reino e Judá outro reino. Bom, enfim, isso é curiosidade histórica. E aí, 1ª e 2ª Crônicas da Bíblia conta aí uma trajetória de coisas que aconteceram nesse período, coisas do dia a dia. Isso se assemelharia ao que a gente chama aqui de crônica histórica, tá? Então aí você tem uma sequência de histórias sequenciais que são as crônicas. Se você pega a partir do século XV, você vai ver que muitos reis, a maioria dos reis, inclusive se você estudar um pouquinho sobre a história de Portugal, e inevitavelmente nós estudamos sobre isso, tá? Você vai estudar em algum momento nos próximos anos a respeito disso. Você vai ver que os reis, eles tinham pessoas que escreviam as coisas mais importantes do reino em forma de crônicas para que as principais ações daquele reinado ficassem registradas. E aí você tem uma crônica totalmente histórica também. Parecido com isso que eu estou explicando, porque eu tenho falado que, e você vai conhecer agora, uma crônica que é uma crônica curta, de 2 páginas, que é uma história que o Fernando Sabino nos conta. Mas provavelmente você já ouviu de alguns livros ou séries de televisão ou filmes que levam o título de crônicas. Por exemplo, As Crônicas de Nárnia. Se você já viu os filmes, não sei se você já leu, eu tenho o livro, são 7 crônicas, é um livrão com 7 crônicas. Aí você vai ver que cada crônica não é curtinha, é uma bela de uma história que é contada em várias páginas. E é uma história... Aí você fala, mas você não falou, Fernando, que as crônicas são bem curtas? Então, aqui no Brasil, a partir do século XIX, você tem esses textos com essa característica, bem curtinhos e tal, com pitadas de humor, que aparecem em jornal, revista, e você tem isso em destaque 19, século 20, e até hoje é um tipo de texto muito forte aqui. Mas você vai ter essas crônicas como narrativa histórica. Mas, Fernando, Crônicas de Nárnia é verdadeiro? Não, eu vou citar 2 exemplos aqui de 2 histórias que são longas e são fictícias. Então toda a literatura tem traços de verdade nela, mas a história é fictícia. Então, sendo a história em si fictícia, pode ser crônica, Fernando? Se você falou que é coisa do dia a dia, pode sim, porque tem as mesmas características. Então, por exemplo, nas Crônicas de Nárnia, você vai ver, por exemplo, a história de 4 crianças que magicamente se transportam para Nárnia e vivem em um período ali, se tornam reis e rainhas. E aí você, dentro da história de Nárnia, você vai ter
histórias entre os reinos que ficam próximos a Nárnia, você vai ter guerra na história, e aí você vai ter uma narrativa que conta eventos e coisas importantes que aconteceram no dia a dia do reinado destes reis importantes de Nárnia, por exemplo. Então, por isso que leva esse nome crônica, porém é uma crônica que segue assim um período da história, então isso é contado numa narrativa maior, mais longa. E eu vou dizer para você que tem algum... Ó, a gente tem aí uma história que se tornou muito, muito amada por muita gente, se tornou uma série da HBO, enfim, que é chamada de As Crônicas de Gelo e Fogo. E leva de novo o termo crônicas. Aí fala assim, Fernando, então é isso mesmo, Fernando? Crônica, de novo? As Crônicas de Gelo e Fogo, mas elas não são longas, não são longas de jeito nenhum, até porque eu vou te contar, ó, são 5 livros que hoje foram escritos, e tem um que ainda conta de 100 a 200 anos antes do período do reinado, do rei Aegon e tal, enfim, porque tem várias famílias que são importantes e que em determinados períodos assumem o reinado dos reinos deste período, né? E aí a questão esses 5 livros, cada um deles tem em torno de 1000 páginas ou mais de 1000 páginas, e a história ainda não terminou de ser escrita, porque o George R.R. Martin, que é o escritor, ele está finalizando os últimos 2 livros para concluir essa história toda. E aí são provavelmente mais livros aí de 1000 páginas. Vai falar assim, então não é curto de jeito nenhum, é uma narrativa longa, e dentro da história se passam aí, e tem histórias que são contadas por séculos e séculos dentro das crônicas, né? Aí você fala assim, então crônica pode ser sim, mas essa crônica tem essa característica da crônica histórica, mas ainda assim são relatos de coisas acontecidas, mesmo que ficcionais, ao longo de períodos históricos. O que eu vou fazer agora? Eu vou deixar o texto, eu vou fazer o seguinte, eu vou postar para vocês na nossa Google Classroom o texto, uma das crônicas do Fernando Sabino, para que você leia e desfrute e conheça um pouco deste gênero textual, e você vai conhecer pelo menos uma crônica escrita pelo Fernando Sabino, que é o autor que nós temos estudado no momento. E na semana que vem a gente vai trabalhar esse texto, talvez algum outro texto junto com vocês, e aí vamos fazer algumas atividades a respeito, tá bom? E aí a gente começa já a se preparar para conhecer algum outro autor importante. Aliás, deixa eu falar uma coisa, fique à vontade para lá no nosso mural colocar lá, olha, eu quero que você participe da aula, de tal maneira a você me escrever lá e dizer assim, olha, eu ouvi falar, eu fiz uma pesquisa e tem um autor, o nome dele é tal, não precisa nem ser brasileiro, tá? Porque aí a gente vai investigar juntos um pouco de algum autor que tenha uma importância, que tenha escrito alguma coisa que se tornou forte na nossa literatura mundial, e aí a gente conversa um pouco a respeito deste autor, ou vamos estudar juntos a vida, a história e alguns textos de autores que você também tenha curiosidade, já ouviu falar e tenha curiosidade de conhecer. Então vamos fazer deste trabalho um trabalho participativo? Vamos fazer isso? Combinado? Ó, e agora terminou a aula, vai direto lá para a nossa Google Classroom, na nossa sala de aula lá virtual, e faz atividade já para reforçar aquilo que a gente conversou aqui juntamente, que eu conversei com você. Vamos reforçar na sua cabecinha os entendimentos, né? Vamos reforçar este conhecimento que foi transmitido para você e, claro, quando você faz atividade, eu já lanço presença na planilha, na minha planilha de controle de participação dos alunos, para que você não fique aí com falta na nossa aula desta semana, do dia 22 de junho em diante, ok? Combinado? Grande abraço, beijo no coração, te vejo na próxima aula.